Alô, só uma lá lá lá. Chama-se. Influenciadora jovem do TikTok morreu supostamente pelo namorado. Agora ele está preso, enquanto família e amigos dela organizam os memoriais. Eles querem divulgar os perigos da violência doméstica. Nós vamos abordar tudo sobre esse caso. Imagens das câmeras de segurança e o áudio da ligação para o 911 que o suspeito teria feito à polícia naquela noite. Isso nos dá uma nova perspectiva sobre esse suposto crime. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Na sexta-feira, 14 de novembro, Maurice Harrison, de 21 anos, foi morto a tiros em Lauderdale Lakes, Flórida. Agora, Harrison, uma mulher trans que usava o nome Garota Lalala ou Lala nas redes sociais, tinha milhares de seguidores. Seus vídeos no TikTok e no Instagram não incluíam apenas essas fotos glamorosas com perucas e unhas elaboradas, mas também mostravam seu dia a dia. O namorado de Lala, com quem estava há anos, aparecia frequentemente em seus vídeos. Trata-se de Shenoyd White Jr., 25 anos, ex-defensor da linha do time de futebol americano da Universidade Bethune-Cookman, conhecido online como Shaba ou Wig Snatcher. Apesar de alguns vídeos mostrarem os dois em um relacionamento amoroso, Lala também publicou relatos de brigas físicas com White. Ela postou vídeos e fotos de hematomas, cortes e olho inchado. Voltaremos a isso em breve. Pelas redes sociais, sabemos que Lala tentou minimizar a situação. Em alguns posts, ela brincava sobre como White reagia a atitudes que não aprovava. Ela também postava mostrando medo, dizendo coisas como "estou com medo". Em alguns vídeos, White mostrava frustração, porque muitos seguidores só o acompanhavam por ele namorar Lala. Olha só, se você me segue, certo? Se você me segue, você assiste meu TikTok só porque eu namoro a Lala. Saia da minha página. Só quero aqui quem gosta de mim pelo que sou, não por gostar deles. Segundo autoridades do condado de Broward, a situação atingiu o limite em 14 de novembro, pouco antes das 7 da noite, quando White supostamente atirou várias vezes em Lala, matando-a. Investigadores afirmam que um vídeo forneceu provas cruciais que os levaram a White. Então, para falar sobre o que esse vídeo aparentemente mostrou. O que vem a seguir para o suposto assassino? Quais evidências serão apresentadas? Dou as boas-vindas ao advogado de defesa criminal em sua primeira vez no estúdio. John Day. John, muito obrigado por tirar um tempo para vir aqui. Eu realmente agradeço. Obrigado por me receber. É uma história realmente triste. Uma história familiar quando se fala sobre suposta violência doméstica aqui. Porque está recebendo muita atenção das pessoas que sabiam. Lala vinha observando esse relacionamento com White, pelo menos virtualmente, há anos. Uma pessoa supostamente matando seu parceiro. É lamentável, mas é algo que vemos repetidas vezes, certo? Existe um padrão comum que você percebe. Isso ocorre com frequência, pois é a situação mais perigosa de violência doméstica. Esse é o tipo de situação em que, infelizmente, um dos parceiros há indícios e evidências antecipadas de um relacionamento violento, sugerindo que algo pode ocorrer. Neste caso, infelizmente, as pistas indicam que uma dessas pessoas pode ter sido assassinada e a polícia suspeita do parceiro. Então, a violência doméstica é muito perigosa, especialmente quando há indícios de que existe violência no relacionamento e ninguém interveio. Ninguém interveio, não houve nenhuma forma de impedir, e isso leva à tragédia. Você vê um tema ou motivo comum? É raiva, é ciúmes. São coisas que surgem nos relacionamentos e a maioria das pessoas consegue lidar com elas de uma forma adequada. Neste caso, infelizmente, não havia como parar esse trem, esse desastre de uma situação de violência doméstica e terminou em morte. Mas existem tantos recursos disponíveis e o triste é que muitas pessoas simplesmente não aproveitam isso. Quero esclarecer a lei. Se é homicídio em primeiro grau ou não. Vamos discutir isso enquanto analisamos. Vou falar sobre a prova fundamental obtida pelos investigadores do condado de Broward. Uma câmera de um Tesla parece ter registrado os momentos após White supostamente atirar em Lala. O Tesla estava na Northwest 37th Street, quando um Chevrolet Malibu parou perto. Agora,
White pode supostamente ser visto saindo do banco do motorista, caminhando até o lado do passageiro, segurando algo na mão. As imagens são granuladas, mas autoridades dizem que era uma arma, e Lala parece se inclinar para fora da porta do passageiro. White a empurra de volta e a coloca sentada corretamente no banco do carro. O depoimento de prisão afirma que White puxou Lala pelo cabelo e diz, abre aspas, o carro de White entrou na garagem e as portas se abriram rapidamente antes de fechar. A porta do motorista então se reabriu e um homem negro, posteriormente identificado como White, foi visto retirando o que parecia ser uma arma de fogo de sua cintura com a mão direita e disparando em direção ao banco do passageiro dianteiro do veículo, onde a vítima estava sentada. Um clarão visível do cano foi capturado no vídeo. Em seguida, a porta do passageiro dianteiro se abriu e a vítima foi vista caída. Logo após, White contornou o veículo com o que parecia ser uma arma preta e puxou a vítima pelo cabelo. O mandado relata que, ao chegarem, equipes de emergência encontraram a vítima sentada em uma poça de sangue. As autoridades afirmam novamente que ela foi baleada diversas vezes. Com que frequência você tem imagens de vídeo de um suposto crime como este? Imagens de vídeo de um suposto assassinato como este? Estamos vendo não só vídeos de vigilância de casas e empresas, mas também carros com gravação de vídeo, como os da Tesla. É uma área nova, mas registra. Já houve vários casos em que o vídeo da Tesla foi usado no tribunal para comprovar o que os promotores precisavam. É notável que, neste caso, havia muitas evidências, vários vídeos gravados por um veículo que serão usados pela promotoria. Existe alguma maneira de um advogado de defesa garantir que essa evidência não seja usada nos julgamentos? Há alguma questão relacionada à cadeia de custódia? Algo desse tipo? Eles sempre podem tentar impedir que seja usada. Mas, no fim das contas, quero dizer, você sabe, o vídeo não mente. E é isso que os promotores adoram nisso. E quando você tem carros que estão realmente gravando crimes enquanto acontecem, quero dizer, isso é ouro para um promotor. Ainda estamos nos estágios iniciais disso, mas isso me faz pensar, se você tem algo tão claro assim, certo? O que um advogado de defesa diria? Olha, não podemos discutir o que está sendo mostrado, mas podemos discutir o contexto disso. Talvez não seja homicídio doloso, mas culposo ou outro crime, possivelmente cometido sob forte emoção. Estou fora da realidade por achar isso possível? Não, está absolutamente certo. E é exatamente isso que a defesa tem que fazer. Eles têm que tentar derrubar a acusação de homicídio doloso. Lembre-se, a premeditação de primeiro grau pode acontecer em um instante, basicamente. Pode explicar? Muitos pensam que sempre há planejamento, preparação e que isso leva horas ou dias. A maioria das jurisdições permite. A premeditação de primeiro grau pode ser instantânea, pode ser apenas um período muito curto de tempo que leva à decisão de cometer esse assassinato. Os advogados de defesa buscam reduzir a acusação ao máximo, até homicídio culposo, se possível. Por isso, eles usarão esse vídeo para argumentar o contrário do que diz a promotoria. Mas premeditação geralmente significa que pode ser uma decisão tomada em fração de segundos antes do ato, para diferenciar do homicídio de segundo grau. Se falamos de uma vítima como Lala, baleada várias vezes, você sabe quantos tiros foram disparados. Entendo que isso pode ser benéfico para a promotoria, mas me questiono se a defesa também poderia usar. Quantos tiros foram disparados e quantas vezes ela foi atingida? O que isso indica? A defesa vai alegar que foi um crime cometido no calor do momento, não premeditado. Isso é algo que foi gerado por algum efeito desencadeador. Houve algo que causou isso. Isso reduz para homicídio em primeiro grau. Eles ainda têm muito trabalho tentando estabelecer para a defesa que isso não foi um homicídio premeditado, que isso foi algo que aconteceu instantaneamente. Se eles conseguirem, na verdade, se a defesa, se a promotoria conseguir realmente identificar que esta é a pessoa que atirou na pobre vítima... É realmente gráfico. Mas quantas vezes, em um julgamento criminal, um médico legista aparece e comentar sobre onde os tiros atingiram e o efeito no corpo? Isso influencia o júri, certo? Promotores precisam comprovar a morte quando necessário, e considero isso muito importante. Advogados de defesa podem não gostar desse tipo de evidência, em que o júri recebe detalhes explícitos sobre onde as balas terminaram e causaram a morte. Lembre-se, os jurados eles já viram todos os programas de Crime Scene Investigation e de investigação médica. Eles sabem que vai ter um perito que vai entrar lá e dizer, e supostamente é um perito que não está testemunhando para um lado ou para o outro, mesmo sendo um perito da acusação. E os jurados gostam desses peritos, porque eles não são vistos como pertencentes a um lado ou ao outro.
Eles fazem um depoimento clínico com gráficos, fotos e às vezes vídeos. O depoimento do médico legista é muito apreciado pelos jurados, pois os ajuda a juntar as peças. Quero comentar o depoimento sobre White, pois afirmam que ele foi visto andando perto do carro antes de ligar para o 911. Nós temos o áudio, certo? O áudio dessa ligação pode nos dar uma ideia do estado mental de White e pode nos dar uma ideia de como ambos os lados vão usar isso a seu favor. Olá. Besteira. Olá, irmão. Eu preciso de ajuda, por favor. Eu preciso de ajuda. Agora, qual é o endereço da sua emergência? Alô, você pode me ouvir? Sim, não sei o endereço, mas verifica, por favor. Ok, você está em uma casa, apartamento ou estabelecimento comercial? Sim, eu estou em uma casa. Ok, me diga exatamente o que aconteceu, me conte exatamente o que aconteceu. Por favor. Tudo bem. Nós temos um incidente de chamada para atendimento. Quem está? Tudo bem, obrigado. Fique na linha comigo. Alô? Sim? Alô? 911, permaneça na linha comigo, ok? Sim, alô? Isso não é. Alô? Isso não é. Fique na linha comigo. Deixe-me só ficar na linha comigo. Ok. No caminho, eu preciso que você fique na linha comigo. Ok, fique comigo, não desligue. Você consegue me passar um endereço correto? Fique na linha comigo, ok? Tudo bem. Eles estão vindo o mais rápido possível, já estão a caminho. Falar comigo não atrasa. Fique na linha. Fique na linha comigo. João, qual é a sua reação a essa ligação? Se você quiser defender essa pessoa, vai dizer que a resposta mostra que ela não planejava um homicídio ou assassinato. Essa é uma reação humana natural a algo que ocorreu em segundos. Se você é a acusação, afirma que não há nenhum evento desencadeador e nada que permita à defesa argumentar. Isso não é homicídio em primeiro ou segundo grau, mas sim homicídio culposo, mas é alguém que está reagindo de forma humana a um evento incrivelmente traumático. E vai caber aos dois lados pegar esse vídeo, pegar esse áudio e fazer o que puderem com isso, para convencer o júri de um jeito ou de outro. Legalmente, porém, um réu não poderia argumentar. O advogado de defesa não poderia argumentar. Se alguém liga para o 911 imediatamente, após supostamente atirar em alguém e pede ajuda para que venham imediatamente, isso mostra que não havia intenção de matar. Isso não funciona, certo? Não funciona bem, mas é o que eles têm. E eles precisam argumentar isso neste momento. A pessoa ligou porque acha que estou defendendo isso. Por que eles ligaram? O que pensaram para tomar essa decisão? Não temos muitas informações sobre isso. Na verdade, é uma folha em branco de várias formas, pois ambos os lados pedirão ao júri para interpretar como quiserem. Porém, há pouca informação nessa ligação. Então tem esse depoimento que foi visto pelo Sun Sentinel e aparentemente diz que White contou aos investigadores que ele e Lala tiveram várias discussões naquele dia e que eles começaram outra briga no carro depois que Lala puxou o cabelo dele. E o depoimento, novamente, de acordo com o Sun Sentinel, diz, abre aspas, White informou que ele então sacou sua arma de fogo, mas se recusou a fornecer mais detalhes, dizendo que não queria se incriminar. João, agora você é advogado. Não quer dizer que alguém seja culpado só por não querer dar mais informações à polícia. Eles só estão tentando proteger seus direitos, certo? Eles estão tentando proteger seu argumento em um julgamento, certo? Mas também pode parecer ruim. Bem, novamente, o júri não vai ouvir nada sobre ele exercer o direito da quinta emenda no sentido de não poder. O júri não pode usar isso como prova de culpa, o juiz não permite, é inconstitucional. Ele pode dizer, não quero mais falar, quero um advogado. Isso é garantido pela quinta emenda em todos os estados. Mas tudo o que ele disser até aquele momento vai ser considerado. Para a polícia e o atendente, tudo isso serve de prova para a promotoria construir o caso. White foi preso no local e a arma apreendida como prova. Como disse, Lala foi baleada várias vezes, levada ao Broward Health Medical Center em Fort Lauderdale, onde morreu. White foi acusado de homicídio com arma de fogo e está preso na cadeia do condado de Broward, sem fiança desde sexta-feira. Não estou surpreso com isso, certo? Não estou surpreso. Sem fiança. Não, isso é o esperado para esse tipo de crime. Isso não foi uma decisão surpreendente do juiz. Por causa do aspecto perigoso disso... O aspecto perigoso disso, a polícia ainda está coletando informações sobre o caso. Você não sabe o que sabe. É risco de fuga? É um perigo para a comunidade? Há um histórico.
No fim, não surpreende que o juiz mantenha o réu sob custódia. Aliás, se condenado, ele pode receber prisão perpétua ou pena de morte. Como promotores decidem solicitar pena de morte em casos assim? Sabe, é uma decisão difícil. Eu já tive casos quando estava em um estado que tinha pena de morte em que precisei tomar esse tipo de decisão. O que você precisa fazer é analisar o histórico. Você precisa olhar as circunstâncias do crime. Essas são decisões muito difíceis para promotores em estados com pena de morte, sendo uma das mais difíceis que podem tomar. Quero perguntar sobre uma evidência possível, pois a NBC6 noticiou que, após o ocorrido, havia pessoas online. Obviamente. Eu disse, Lala tem muitos seguidores. Existem pessoas online. Eu já mencionei isso antes. Encontraram vídeos antigos que supostamente mostram possível violência doméstica no relacionamento. Exemplo de Lala, com corte visível no nariz e olho. Os promotores investigam totalmente o relacionamento. Eles analisam todas as redes sociais para potencialmente encontrar supostos casos anteriores de violência doméstica. E eles podem usar isso no julgamento? É uma ferramenta valiosa. Os investigadores querem saber o histórico. Quais foram os sinais que indicaram que isso era algo além de apenas um momento aleatório no tempo? Se os promotores tiverem a capacidade de construir um caso mostrando que houve vários incidentes de violência doméstica, isso certamente vai ajudá-los. A aceitação depende do juiz e se a defesa consegue impedir a inclusão, como uma conduta que não é relevante para a decisão do júri. Mas se você está investigando esse caso, você quer saber de cada incidente que aconteceu, porque você precisa ser capaz de construir um caso contra esse réu. Para argumentar que isso não foi apenas um momento aberrante no tempo, que isso era algo que estava levando, em última análise, a um resultado trágico. Alguma coisa que eu disse até agora sobre o caso indicaria para você que há um possível argumento de legítima defesa, ou isso não faz sentido? Foi o que pensei quando soubemos disso. Porque é preciso perguntar, o réu vai dizer que teve que agir assim? Porque senti que minha vida ou integridade física estavam em risco? Ainda não vimos algo parecido, mas não sabemos todos os fatos. O histórico não indica violência na direção oposta, da vítima ao réu, mas ainda não sabemos. A defesa precisará investigar e construir argumentos para buscar o melhor resultado para essa pessoa. Na verdade, você mencionou isso, e agora estou pensando sobre isso. Se White conseguir encontrar evidências de que foi abusado e que tinha marcas e quiser apresentar essas evidências. Então, eu imagino que a promotoria teria a oportunidade de apresentar tudo aquilo que acabei de mencionar das redes sociais, certo? Se a defesa quiser seguir por esse caminho, então a promotoria poderá rebater. Exatamente. A defesa precisa ter muito cuidado ao abrir espaço para coisas que no final não vão ajudá-los. Sim, e realmente. É uma situação trágica, é uma situação realmente perturbadora. Antes de abordarmos o lado humano, que às vezes se perde ao tratar da questão jurídica, lembre-se, uma vida foi perdida aqui. Esse parece um caso em que, se for a julgamento, White terá que testemunhar e explicar o ocorrido. Acho que se a defesa decidir que esse é o único caminho, isso é verdade. E pode haver algum tipo de argumento de legítima defesa, né? Pode haver alguma alegação de que eu reagi dessa forma por causa de algo que aconteceu no carro. Isso não está nesse vídeo. Esse é o problema com esse vídeo. Ele não mostra o que estava acontecendo diretamente dentro daquele veículo naquele momento. Se for a defesa, tente aproveitar ao máximo isso. Agora, os familiares de Lala disseram à WPLG: agradecemos como família cada oração, pensamento e gesto neste luto. Estamos apenas orando para que a justiça seja feita, mesmo que em uma reviravolta cruel e dolorosa. Devo dizer que os familiares de Lala não são estranhos à violência armada. O irmão dela também foi, supostamente, baleado e morto pouco mais de um ano atrás. Segundo o canal WPLJ, a história de Lala repercute na internet. Você tem a Flórida. A rapper Jatavia Johnson, mais conhecida como Jada T, ficou famosa em uma dupla de rap ao lado de Young Miami, antes de iniciar sua carreira solo. Ela postou sobre a história de Lala no Instagram, incentivando as pessoas a doarem para uma vaquinha no GoFundMe, que foi criada para cobrir os custos do funeral. Johnson escreveu: "Descanse, Lala. Te amamos e o céu será mais alegre com você lá. Sua ousadia, energia, humor e beleza farão falta. Você nunca perdeu a chance de me mostrar amor, e por isso serei eternamente grato. Lamento pelo ocorrido com você." Ela também pediu que todos levem a violência doméstica a sério, dizendo, abre aspas, "Se você algum dia vir conteúdo sobre violência doméstica, não ria só porque é uma mulher trans ou negra. Costumamos rir da nossa dor
porque fomos ensinadas a ser vistas como piada. Hashtag proteja mulheres trans. Hashtag proteja mulheres negras. Proteja o feminismo como um todo. A vaquinha já arrecadou mais de $28 mil. O link estará nas notas do episódio, caso queira contribuir. 2 pontos sobre isso. Primeiro, você estava falando sobre isso antes. Você foi promotor. Como você consola essas famílias? Como você orienta essas famílias durante o processo? Porque o processo criminal pode ser muito frustrante, perturbador e emocional. Como você lida com elas nesse processo? Você precisa ter muita empatia pelo que a família está passando. Você tem que dizer, eu preciso explicar como funciona o sistema de justiça. Vai ser frustrante para vocês. Não é necessariamente simples, não é rápido. Se você é um bom promotor, você diz, eu estarei aqui, meu escritório estará aqui para vocês o tempo todo. Faremos o possível, mas há sempre diferença entre as expectativas das famílias das vítimas de violência doméstica e a realidade no tribunal. Porque os promotores, embora estejam lá pelas famílias das vítimas, eles também representam o Estado, seja ele qual for, como a Flórida, por exemplo. O trabalho deles é buscar o melhor para a comunidade, o que nem sempre coincide com os desejos das famílias das vítimas. Julgamentos são imprevisíveis e não permitem garantias absolutas. Quero chegar a esse ponto final. E deixo claro que não estou culpando ninguém. Essa declaração aborda algo quando as pessoas postam nas redes sociais. Se pessoas mostram sinais de violência doméstica e ninguém intervém ou denuncia. Eles acham engraçado, talvez seja de certa comunidade, não levam a sério. Isso é real, não é? E a forma como eu penso sobre isso também é assim. Eu já vi tantos vídeos em que alguém está morrendo na rua ou alguém está sendo atacado na rua. E as pessoas só ficam, sabe, filmando. Elas não ligam para pedir ajuda. Você tem visto isso cada vez mais? Você está vendo um problema com as redes sociais e os celulares? Que existe um distanciamento de realmente aceitar o que está acontecendo. Bem, esse é o perigo, não é? Hoje nas redes sociais, registrar o momento parece mais importante do que intervir e tentar fazer diferença. Essa é a preocupação. Esse incidente, com muitos seguidores e atenção nas redes sociais, talvez a ideia de que às vezes existem pistas sobre violência doméstica, às quais as pessoas precisam prestar mais atenção antes que algo assim aconteça. John Day, muito obrigado por participar. Eu agradeço. Claro. E isso é tudo que temos para vocês agora, aqui no Sidebar. Obrigado por nos acompanhar. Inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvirem seus podcasts. Me sigam no X ou Instagram. Sou Jesse Weber, até a próxima.